Pronto, pessoal, essa aqui é a embalagem com a placa de vídeo GT 740 da PCIe 4 GB, certo? É uma GT 740, DirectX 12, GDDR5 128 bits, beleza? Da PCIe. Lembrando, pessoal, que essa placa de vídeo aqui, pra vocês ficarem na dúvida, lembra daquele computador que a gente comprou? Essa placa de vídeo vai para aquele computador i7 3770 de 16 GB. Essa placa de vídeo vai integrar lá naquele computador. Lembrando, pessoal, que essa placa de vídeo ela é bem de entrada. Na data que eu tô fazendo esse vídeo, dia 1º/12 de 2025, ela se encontra na Pichau por R$500. Então é o seguinte, tá aqui a embalagem, só para vocês verem aqui a embalagem aqui por fora primeiro, né, para vocês... tem pessoas aí que gostam de ver certinho aí como que é a embalagem, para ter aquele misto de será como que é, tudo certinho. Tá aqui, tá tudo lacrado aqui, a gente não abriu, tudo certinho, fechado aqui, beleza? Então a gente vai abrir agora, certo? A gente vai abrir agora, nesse exato momento aqui, e vocês vão ver, ó, já abriu aqui já, certinho. Vamos ver, vamos abrir aqui. Vamos abrir o nosso item, tá aqui, vem nessa caixa PCIe, né? E vamos abrir a nossa placa de vídeo. Antes de abrir aqui ela, vamos ver o que é que vai vir além da placa de vídeo. Vem aqui aqueles adesivos, né? Acredito que é isso mesmo, adesivos. Vem um pequeno manual aqui, beleza? Outro manual, o que é isso aqui mesmo? Um ano, não acredito que seja um pôster. Caraca, vai ganhar um pôster, hein, Fábio? Olha aí, um pôster da... Vai colocar esse pôster lá no seu quarto, hein, Fábio? Ó. Pronto, pessoal, continuando. Infelizmente aqui o cartão de memória encheu aqui, não deu pra mostrar pra vocês aqui tirando aqui, mas tá aqui a nossa plaquinha de vídeo. A nossa plaquinha de vídeo GT 740, certo? GT 740, tá aqui ela, GT 740 com os HDMI, VGA, e esse padrão aqui, acho que é DVI, não é isso? DVI, VGA, essas três entradas, HDMI, VGA e DVI, beleza? Lembrando que essa placa de vídeo não tem alimentação complementar. É somente ali no PCI Express da placa mãe, certo? Aqui ela, certinha, tudo nos conformes. E essa é uma PCIe, beleza, pessoal? PCIe, e vem tudo certinho aqui. E vamos colocar ela naquela máquina que eu fiz unboxing. Algo que eu não falei, pessoal, é que essa placa de vídeo ela é de 2014 e tem um clock de 993 MHz. Então é isso aí, pessoal, tá aqui a nossa fonte GT 740 4 GB GDDR5, beleza? É isso aí. Aí, pessoal, já foi colocada a placa de vídeo aí, né? Uma GT 740, né? Que só falta aqui mesmo instalar os drivers.
Aí nesse momento, pessoal, faltava somente o drive da placa de vídeo GT 740 e eu fui até o site da Nvidia para encontrar a última versão de driver. Lembrando que a última versão de driver para a GT 740 é a versão de drive 475.14 lançada em 9 de julho de 2024. Essa é a última versão. E lembrando que dentro do site da Nvidia, na parte de drivers, você vai encontrar todos os drivers de todas as placas, seja as recentes e também seja as antigas, também tem todos os drivers, certo? No primeiro momento, pessoal, que eu coloquei essa placa de vídeo, deu vídeo, tudo certinho, só que o Windows não estava reconhecendo a placa, não estava reconhecendo. E eu atualizei 2, 3 vezes e aí sim reconheceu, e depois eu fui somente instalar o drive, como vocês estão vendo aí, e deu tudo certinho, não houve nenhum tipo de problema. Então, no primeiro momento, não reconheceu, o Windows não reconheceu, depois deu tudo certinho, o Windows reconheceu a placa de vídeo e eu instalei o drive e pronto, e deu tudo certinho no final. Lembrando, pessoal, que essa placa ela é bem de entrada, Se você quiser jogar um jogo de PlayStation 2, PlayStation 3, você vai conseguir rodar esses jogos tranquilamente. Agora não se astreva, né? Não querer jogar um jogo de PlayStation 5 ou um Cyberpunk ou um jogo moderno, né? No Full HD ou no Ultra, que você vai ter sérios problemas. Ali não vai renderizar corretamente o seu game, mesmo que você coloque no baixo, certo? E se você conseguir rodar, vai ser com baixíssimas taxas de FPS. Então, conselho que eu deixo para vocês, se você tem a intenção de jogar um jogo de PlayStation 2, jogo de PlayStation 1, jogo de PlayStation 3, né, vai rodar tranquilamente, né? E alguns jogos recentes você pode sim conseguir rodar assim, sem nenhum problema. Agora, se for jogo bem moderno, esses jogos Flight Simulator, você não vai conseguir, né? Você vai ter problemas, beleza? Mas é uma ótima placa de entrada para quem ainda não tem placa nenhuma. Para você que utiliza o integrado, né? O processador ali, o gráfico do processador. Você que utiliza o vídeo integrado ainda, então se você sai do vídeo integrado e vai para uma placa dessa, então já é um avanço enorme. Agora, antes disso, antes de adquirir uma placa dessa, dê uma olhada na internet se vale a pena, se o seu vídeo integrado é melhor do que essa placa para não ter problemas, beleza? Fica a dica aí para vocês. Tá aí, pessoal, plaquinha GT 740 já tá instalada ali. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no CPU Z, certo? Tudo certinho aqui, né? Instalei aqui um jogo pra gente testar. Já tinha aberto aqui para ver se abrir mesmo não iria ter problema, mas abriu tranquilamente. Vou mostrar para vocês, certo? Aqui Nvidia Nvidia GT 740, certo? Tá aí tudo certinho, beleza? Agora vamos para abrir aqui um jogo. Eu escolhi aqui o Far Cry 2 pelo fato de ser pequeno, tava demorando muito para instalar aqui na Steam. Eu escolhi aqui o Far Cry 2, certo, pessoal? Só que antes eu vou abrir aqui o MSFT Burner para a gente tirar aqui, ó, conclusão aqui de FPS, temperaturas. O jogo já tá rodando, tudo certinho. Rodando aqui limitado a 50 FPS, mas eu coloquei isso aqui, né? Mas eu posso ir aqui em Options. Lembrando que o jogo aqui
tá com o V5 ligado, mas eu posso colocar aqui em 60 FPS desse jogo aqui, pessoal. E eu posso aplicar, né? Posso aplicar essas informações e vai rodar 60 FPS. Só que é o seguinte, para o Far Cry 2 só vai surtir efeito esses 60 FPS quando eu reiniciar o jogo, beleza? Quando eu reiniciar o jogo, sim, vai surtir efeito nisso aqui, beleza? Então vamos aqui e vamos jogar. Lembrando que está em HD, resolução HD 1280x720. Eu coloquei em 60, só que não surtiu efeito ainda. Só quando eu reiniciar o jogo, o V5 está ligado, beleza? As outras configurações aqui tá no baixo, beleza? E aqui tá no médio, beleza? Beleza? Em si, o gráfico tá no médio. E outras configurações aqui no baixo, beleza? Bora que bora. Vamos aqui para a nossa jogatina. E aqui tá rodando 50 FPS, beleza? Mas você tem uma opção de desligar o V-Sync. E quando você desligar o V-Sync, o FPS vai para 100, 150 FPS, beleza? Nesse jogo aqui, né? Beleza? Mas tá rodando de boa. Rodando ali a 50 FPS. Quando fica carregando aqui, desce para 25, 26 FPS. Mas isso aqui é só o carregamento do jogo. Isso aqui não podemos levar em conta. Beleza? CPU ele tá em 65 graus, 68 graus, uma ótima temperatura. A GPU tá em 39 graus também, uma ótima temperatura. Utilização da CPU 17%, ou seja, praticamente a CPU não tá tendo trabalho para rodar esse jogo, né? A GPU muito menos, né? É um jogo de PlayStation 3, onde a resolução nativa era HD 1280x720. Então é isso aí. Não tem tanto. Segura aqui, Fábio, a câmera, só pra mim. Fica gravando aí pra mim jogar aqui um pouquinho, porque eu não tenho como gravar com a mão e. Então é isso, pessoal. Tá aqui, tudo certinho. GPU em 40 graus, uma ótima temperatura, 37% de 37, 38% de utilização, até 40% de utilização da GPU nesse game, né? A VRAM da placa de vídeo tá usando nada praticamente, 430 megas. A CPU ali na temperatura de 60, 70 graus, que é uma temperatura ótima, excelente para quando você está jogando, você não, né? Lembrando para vocês, pessoal, com a temperatura razoável, assim, tipo, que não é tão quente, até 75 graus. Certo? Se chegar a 80%, se bem que tem jogos que você joga tranquilamente a 83%, aliás, 83 graus, e não vai dar nenhum tipo de problema na sua CPU e nem na sua GPU, né? Mas fica atento aí para a temperatura máxima de 70 graus aí na sua CPU, e pode colocar um limite de 70 a 75 graus na sua CPU. Já a GPU, elas também são esquentadinhas. Essa GPU aqui em si não. A gente sabe que ela tá bem fria. Mas tem umas GPUs aí que chega a 70, 75 graus, 80 graus, entendeu? Essa não. Aqui o que tá esquentando muito aqui é a CPU. Mas sabe por que tá esquentando um pouquinho, pessoal? Por conta do gabinete. Vocês sabem qual é o gabinete, o H100, né? O H100 aí da TGT, né? Então, isso é um gabinete fechado, que não tem tanta... não tem tanto ar ali para circular, né? Só que o seguinte, pessoal, eu preciso falar uma coisa aqui. A gente colocou nesse gabinete uma ventoinha frontal, uma traseira e uma lateral, beleza? E aí ficou mais a temperatura que ficou melhor, porque estava chegando, não é brincadeira, somente ali com o gabinete estava chegando a 105 graus, cara. É sério mesmo, é um absurdo. Então a gente tivemos que colocar ali eu e o Fábio aqui, o meu cunhado, tivemos que colocar 3 ventoinhas, frontal, lateral e traseira. Frontal uma 120 mm, traseira uma 80 e lateral 120 mm. Então tá aqui tudo certinho.
e rodando tranquilamente, né? Lembrando que esse jogo é da Steam, ok? Não tem nenhum tipo de problema aqui no game. Eu não tô conseguindo aqui porque, cara, eu não sei o que tem que fazer aqui, maluco. Sério mesmo. Apertar E aqui com esse cara aqui, apertar E, mas... acho que tem que pegar tudo aqui, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não tem mais o que pegar aqui. Mas é isso. O jogo tá funcionando perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo sair disso aqui. Aqui é para salvar o game. E isso aqui é... primeiros socorros aqui, né? Mas... é isso. Uma plaquinha top, né? Uma plaquinha que muitas pessoas podem dizer que é uma plaquinha de entrada. Que é uma plaquinha de entrada, super de entrada. Só que é uma placa que, se você não tiver muita grana para usar aí e queira jogar jogos de PlayStation 3, PlayStation 2, né? Até alguns de PlayStation 4 ali, colocando ali o gráfico ali no baixo, totalmente no baixo, dá para você jogar. Beleza? Por exemplo, Valorant você não vai ter problema nenhum. GTA V você não vai ter problemas nenhum. Outro jogo que você não vai ter problemas nenhum, o CS2, você não vai ter problema nenhum, você vai estar para jogar. Esses três é garantido, certo? Agora, se você for jogar Cyberpunk, outros jogos mais pesados, você vai ter que colocar no baixo e torcer que dá certo, que dê certo. Mas é uma placa top, né? É aquela coisa que eu sempre falo pro meu cunhado: se um jogo não dá para jogar no Full HD, desce pro HD. Se não der pro HD, vai descendo até você conseguir jogar na resolução. Porque o importante é jogar. O importante é jogar. Eu não tô conseguindo. Agora eu tenho que apertar H aqui, né? Acho que é isso. Não. Ele vai abrir a porta agora, eu acredito aqui. Eu tinha que pegar todos os itens aqui. Eu já peguei. Eu acho que agora ele vai conseguir. Ele vai abrir a porta pra mim. Acho que é isso. Pronto, pessoal. Tô aqui. Conseguiu abrir a porta pra mim. E vamos aqui até aqui, pessoal. Ó, na ação mesmo aqui, vamos ver como que fica, né? Essa fica manchando aí. É porque ele... o personagem em si tá meio que doente, né? Aí aparece meio que uma resolução assim. Não é resolução não, fica meio manchado, né? Mas não é nada de... Vou pegar aqui um carro aqui. Tá quebrado. Tudo certinho, perfeitamente. Rodando ali a 50 FPS. Vou desligar o V5 para vocês verem aqui que quando você desliga o V5, a temperatura vai subir da CPU e o FPS fica desordenado, ele sobe mesmo pra caramba. Só para vocês verem aqui, vou desligar o V5. Deixa eu aplicar aqui agora. E agora o FPS ele vai para 175 FPS, tá vendo? Então fica a seu critério aí, se você quer utilizar ele com o V5 ligado ou não. Lembrando, pessoal, que esse jogo foi lançado para Xbox 360, computador, né? Xbox One, e foi lançado em 2008. Pronto, eu acredito que o carro já está perto. Pressione R para... Pronto, 5 e o R, é isso. Continue. Tem do telefone. É isso.
Pô, agora eu posso entrar no carro. Caraca, tá apertando o E aqui, mano. Pois é isso aí, pessoal. Tudo certinho aí. Foi somente para mostrar pra vocês. É isso aí. Valeu, pessoal. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso unboxing e instalação da GT 740. Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Temos uma área de membros, não é obrigatório, mas caso você queira se tornar membro, eu te agradeço muito. Tem também o hype, caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, eu te agradeço muito. E no mais, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!